Histórico de guerras por causa de petróleo. Olá novamente, seguidores do canal Abundancioso. No último vídeo, exploramos por que o petróleo é tão valioso. Hoje, mergulharemos nas páginas sombrias da história para entender o histórico de guerras movidas pelo ouro negro. Preparem-se para uma jornada turbulenta pelo passado e suas batalhas sombrias. Nossa viagem sombria começa na Primeira Guerra Mundial, onde o petróleo emergiu como um recurso estratégico essencial. As alianças foram moldadas pela busca por controle sobre as reservas de petróleo e as consequências desse controle foram profundas, reverberando no período pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida de 1914 a 1918, foi um conflito de magnitude sem precedentes que mudou os rumos da história. Entre os muitos fatores que contribuíram para a intensidade do confronto, o petróleo emergiu como uma peça crucial no tabuleiro estratégico, desempenhando um papel vital nas operações militares e na geopolítica global. Antes da Primeira Guerra Mundial, a mobilidade no campo de batalha era limitada. No entanto, com a ascensão do automóvel e, mais significativamente, do tanque de guerra, o petróleo tornou-se um combustível essencial para a máquina militar. A rapidez e a flexibilidade oferecidas pelos veículos movidos a petróleo alteraram drasticamente as estratégias de guerra, dando vantagens táticas às forças motorizadas. A Primeira Guerra Mundial testemunhou os primeiros dias da aviação militar em larga escala. Os aviões inicialmente movidos por motores a pistão, logo foram substituídos por motores a combustão interna, que funcionavam com combustíveis à base de petróleo. O controle dos campos de petróleo tornou-se, portanto, uma prioridade estratégica para garantir a superioridade aérea. O teatro de guerra no Oriente Médio, especialmente na região do Golfo Pérsico, estava intrinsecamente ligado ao controle das reservas de petróleo. O Império Otomano, controlador da região na época, foi disputado por britânicos e franceses que buscavam garantir o acesso a valiosas fontes de petróleo. O petróleo, que inicialmente não era uma preocupação estratégica, emergiu como um recurso vital durante a Primeira Guerra Mundial. A dependência crescente do combustível fóssil para as máquinas de guerra transformou a exploração e controle das reservas de petróleo em uma questão de segurança nacional, moldando não apenas o curso da guerra, mas também as dinâmicas geopolíticas que se desenrolariam nas décadas seguintes. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma luta por território, foi uma corrida desesperada por controle sobre os recursos petrolíferos. As potências mundiais disputaram ferozmente o acesso ao ouro negro e os avanços tecnológicos relacionados ao petróleo foram acelerados nesse período sombrio da história. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi um conflito que envolveu nações de todos os continentes, moldando o século XX de maneira irreversível. No cenário dessa guerra total, o petróleo emergiu mais uma vez como um componente estratégico vital, desempenhando um papel essencial nas estratégias militares, na mobilidade e nas decisões geopolíticas. A Segunda Guerra Mundial testemunhou uma rápida expansão das forças motorizadas e aéreas. Veículos blindados, aviões de combate e navios de guerra dependiam fortemente do petróleo como fonte de energia. O controle das rotas de abastecimento e das reservas de petróleo tornou-se crucial para a eficácia militar. Na Europa, o petróleo desempenhou um papel crucial nos avanços rápidos e nas manobras de flanco. A Blitzkrieg alemã, caracterizada por ataques rápidos e surpresa, foi possibilitada pela mobilidade oferecida por veículos motorizados. A invasão da União Soviética em 1941 também tinha como objetivo garantir o controle das vastas reservas de petróleo no Cáucaso. O controle das rotas marítimas e, por extensão, do acesso às fontes de petróleo na Ásia desempenhou um papel fundamental na Guerra do Pacífico. O embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos ao Japão em 1941 foi um fator catalisador para o ataque a Pearl Harbor, uma tentativa desesperada do Japão de garantir suas próprias fontes de petróleo na região. O norte da África também foi palco de intensas batalhas relacionadas ao petróleo. O controle da região do Golfo Pérsico era uma prioridade estratégica para os aliados e o eixo.
A campanha no deserto do Saara e a Batalha de El Alamein foram lutas cruciais pelo controle das rotas de suprimento petrolífero. A escassez de petróleo afetou diretamente algumas potências, especialmente a Alemanha. Diante do bloqueio naval e da perda de acesso às reservas de petróleo, os alemães investiram em tecnologias alternativas como a produção de combustíveis sintéticos para manter suas operações militares. O término da Segunda Guerra Mundial teve profundas implicações na geopolítica do petróleo. A Guerra Fria que se seguiu viu a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética pelo controle das reservas petrolíferas, particularmente no Oriente Médio. A Segunda Guerra Mundial deixou claro que o petróleo não era apenas um recurso econômico, mas uma arma estratégica vital. As batalhas travadas pelos campos petrolíferos moldaram a geopolítica do pós-guerra e estabeleceram as bases para a importância contínua do petróleo nas relações internacionais. As sombras das guerras movidas pelo petróleo ainda persistem nos tempos modernos. Examina agora conflitos contemporâneos como as guerras do Golfo, onde o controle do petróleo desempenhou um papel central. O ouro negro continua a ser uma fonte de disputa e um catalisador para conflitos em nossa era. À medida que o mundo avançou para o século XXI, as guerras contemporâneas tornaram-se palcos complexos onde estratégias militares, interesses econômicos e a geopolítica do petróleo se entrelaçam de maneiras intrincadas. As últimas décadas testemunharam conflitos em que o controle sobre as reservas de petróleo desempenhou um papel significativo. A Guerra do Golfo foi um divisor de águas nas guerras contemporâneas em termos de seu impacto no fornecimento global de petróleo. O Iraque invadiu Kuwait em 1990, desencadeando uma resposta internacional liderada pelos Estados Unidos. A retomada do Kuwait visava proteger não apenas um aliado regional, mas também as vastas reservas de petróleo na região. A invasão do Iraque em 2003 foi marcada por uma narrativa complexa, envolvendo alegações de armas de destruição em massa e uma busca por estabilidade na região. No entanto, não se pode ignorar o fato de que o Iraque possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. E o controle sobre esses recursos foi um fator subjacente nas motivações geopolíticas. A Primavera Árabe, que começou em 2010, desencadeou uma série de conflitos em vários países do Oriente Médio. Em meio a essas instabilidades, os interesses no controle das reservas de petróleo continuaram a desempenhar um papel crucial. Conflitos na Líbia e na Síria têm sido, em parte, moldados pela competição pelo controle de recursos energéticos. A guerra no Iêmen, iniciada em 2014, apresenta uma dinâmica complexa de rivalidades regionais e interesses globais. A posição estratégica do Iêmen, controlando o acesso ao Estreito de Bab el-Mandeb, uma rota crucial para o transporte de petróleo, destaca a importância do controle geopolítico sobre as rotas do comércio de energia. Em várias regiões da África, conflitos contemporâneos também têm laços com os recursos petrolíferos. Desde a luta por independência no Sudão do Sul, até os conflitos na Nigéria, onde grupos insurgentes buscam controlar as operações petrolíferas. O petróleo continua a ser um elemento chave nas disputas territoriais. À medida que o mundo se volta para as fontes de energia mais sustentáveis, a transição energética está alterando as dinâmicas geopolíticas. O controle sobre recursos renováveis e a busca por tecnologias limpas podem moldar os conflitos do futuro, enquanto as nações buscam garantir sua posição na nova ordem energética. Em suma, as guerras contemporâneas continuam a refletir a complexa interconexão entre conflitos regionais, interesses globais e a busca por recursos energéticos, notadamente o petróleo. O desafio para a comunidade internacional reside em equilibrar as necessidades energéticas com a promoção da paz e da estabilidade global. Concluímos nosso mergulho nas páginas sombrias do histórico de guerras por causa do petróleo. Esses conflitos moldaram nosso mundo de maneiras que muitos não percebem. Peço a vocês que reflitam sobre a recorrência dessas guerras e como o ouro negro continua a influenciar nosso destino.
Se ainda não fizeram, então inscrevam-se. Deixem seu like e ativem as notificações. Precisamos saber sobre qual tema você gostaria de assistir no próximo vídeo. Os temas que tiverem um volume grande de visualizações ganharão um presente do canal Abundancioso. Deixe a sua sugestão nos comentários, ok? Te aguardo nos próximos vídeos. Meu nome é Francisco Carlos e aqui no canal vamos continuar explorando o mundo com muito respeito. Obrigado mais uma vez e até mais.